Sistema circulatório. Bem, o nosso sistema circulatório apresenta como função o transporte dos nutrientes. Quais nutrientes? Aqueles nutrientes que foram metabolizados durante o processo da digestão e passaram para a nossa circulação e tiveram que chegar até as nossas células. Também o nosso sistema circulatório, ele fará o transporte dos gases. Que gás? Tanto o gás oxigênio quanto o gás carbônico. Nós sabemos, por exemplo, que no nosso coração, do lado direito, entra o sangue venoso, um sangue pobre em oxigênio. Já do lado esquerdo, nós vamos encontrar um sangue rico em oxigênio, que é o nosso sangue arterial. Então, o nosso sistema circulatório tem essa função de estar transportando também gases juntamente com os nutrientes. Porém, os alimentos por nós ingeridos e posteriormente metabolizados, eles sofrem queima, eles sofrem uma combustão e, por esse motivo, acaba formando algumas substâncias tóxicas, como o ácido úrico, como amônia, como ureia. Então, essas substâncias são chamadas de nitrogenadas e são consideradas excretas, aquilo que deve ser eliminado da nossa circulação. Porém, até que chegue ao rim, essas moléculas serão transportadas pelo nosso sistema circulatório. Os hormônios que temos na nossa circulação, que também são formados dentro das nossas células, não é? São transportados pelo nosso sistema circulatório. Porém, no nosso sangue nós vamos encontrar também as células, né? As hemácias, os glóbulos brancos. Então, dentro do nosso sistema circulatório, nós temos que falar sobre em questão da defesa, porque ele tem as células de defesa, então os micro-organismos que se incorporam na nossa circulação será também transportado pelo nosso sistema circulatório. E também não posso deixar de falar que o nosso sistema circulatório, no qual tem o nosso sangue, e no nosso sangue tem a água, também vai fazer o quê? A nossa regulação da temperatura corpórea. Sendo assim, o nosso coração, ele vai bombear o sangue para todos os nossos órgãos, para todos os nossos tecidos, e o sangue do nosso tecido retornará ao nosso coração. Mas esse sangue que retorna ao nosso coração será enviado para os nossos pulmões, onde vai ocorrer as trocas gasosas, e aí esse sangue, portanto, rico em oxigênio, lá dos nossos pulmões, ele entra no nosso coração, lá no átrio esquerdo. Bem, então o nosso sistema circulatório, ele tem várias funções, desde a transportar nutrientes, gases, função inclusive de defesa, transporta hormônios, transporta os excretas nitrogenados através desse complexo sistema de vasos e essa bomba que é o nosso coração. Porém, o nosso coração, ele funciona como uma bomba, né, contrátil e propulsora. Então nós vemos aqui o nosso coração bombeando, contraindo, relaxando, que quando o nosso coração contrai é o movimento de sístole, quando ele relaxa é o movimento de diástole. Então o nosso coração, ele fica fazendo esse movimento, contrai sístole, relaxa diástole. Sístole, diástole. Funciona como uma bomba. Mas o nosso coração, ele também tem o revestimento por uma serosa, por uma membrana. Porém, na verdade, são 3 camadas, né? A mais externa do nosso coração, que reveste externamente, esta camada aqui mais externa, é o pericárdio ou epicárdio. O meio aqui, essa camada
é o miocárdio e por dentro é o endocárdio. Muitas vezes pode acontecer uma infecção nesta membrana que reveste internamente o nosso coração, que é chamada de endocardite. O coração está dividido em 4 câmaras: átrio direito e ventrículo direito. O átrio direito se comunica com o ventrículo direito através da válvula tricúspide. E o átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo através da válvula mitral ou bicúspide. Então, como podemos observar, existe sim a comunicação entre átrios e ventrículos, mas não entre átrios e não pode ter entre os ventrículos. E estas válvulas, seja a tricúspide ou a mitral, elas vão orientar o que é a corrente sanguínea. O sangue, ele vai passar do átrio direito, quando ele contrair no movimento de sístole, essa válvula, portanto, vai permitir o fluxo do sangue que está no átrio direito para o ventrículo direito. Da mesma forma, quando o sangue chega no átrio esquerdo, a válvula mitral ou bicúspide vai permitir a passagem do sangue para o ventrículo esquerdo. Como nós podemos observar aqui, olha, esse sangue sai do átrio, a válvula se abre, entra, que essa válvula é a tricúspide, o sangue entra aqui no ventrículo direito. Do ventrículo direito, o sangue ele vai para a artéria pulmonar. Então esse sangue depois ele volta para o átrio esquerdo e essa válvula bicúspide ou mitral, ela é que vai permitir o direcionamento desse sangue do átrio para o ventrículo esquerdo. Então esse nosso coração, que funciona como uma bomba, também é dividido em 4 câmaras. Mas esse nosso coração, ele tem um formato assim de cone, né? E podemos observar aqui o movimento sístole e diástole. Nesta outra imagem, podemos observar o movimento das válvulas, né? Direcionando a passagem do sangue do átrio para o ventrículo. O nosso coração, ele se localiza dentro da cavidade torácica e ele fica no mediastino, mais voltado para o lado esquerdo, e é o motivo pelo qual impede então o desenvolvimento do terceiro lobo do pulmão esquerdo. Aqui nós temos o músculo diafragma e aqui a posição, portanto, do nosso coração. Ainda temos que lembrar que além do coração, do sangue, que faz parte do nosso sistema circulatório, nós temos as artérias, uma artéria, nós temos as veias e também os capilares. E esses vasos fazem parte do nosso sistema circulatório. Bem, o nosso sangue, ele vai chegar ao átrio direito. O sangue que está no nosso crânio, por exemplo, esse sangue que irriga o crânio, volta para o nosso átrio direito através das nossas veias cavas superiores. Já o sangue que se encontra nos nossos membros inferiores, do crânio para baixo, volta para o coração através das veias cavas inferiores. Então, esse sangue que está retornando ao átrio direito, né, pelo qual desemboca a veia cava superior e as veias cavas inferiores, esse sangue entra aqui no átrio direito. Esse sangue, ele é venoso, é um sangue rico em gás carbônico. E esse sangue, ele é proveniente do nosso corpo, ou seja, de todas as partes do nosso corpo. Então, esse sangue que retorna ao átrio direito pelas veias cavas superiores e inferiores é um sangue venoso, como nós podemos observar aqui, o sangue indicando que está entrando azulado, que é o sangue venoso. Já no átrio esquerdo, nós temos aqui o átrio esquerdo, vai desembocar também 4 veias. Estas veias são chamadas de pulmonares
Então, 2 veias do pulmão esquerdo, 2 veias do pulmão direito. Então, são 4 veias que desembocam no átrio esquerdo. E estas veias que trazem um sangue que estava no nosso pulmão, portanto, é um sangue arterial, é um sangue oxigenado. Então, aqui nós temos as veias pulmonares, a esquerda e a veia direita. Retomando, o átrio direito recebe o sangue pelas veias cavas superiores e veias cavas inferiores, é um sangue venoso. O átrio esquerdo recebe o sangue das veias pulmonares esquerda e da veia pulmonar direita. Então, ele recebe um sangue arterial. Já esse sangue do átrio direito, esse sangue, quando a válvula tricúspide se abre, esse sangue passa para o ventrículo direito. E aqui do ventrículo direito sai um tronco aórtico, um tronco, pulmonar. Mas esse tronco, ele é formado por uma artéria chamada de pulmonar. Esta é a artéria pulmonar, sai aqui do ventrículo direito. Esta artéria pulmonar que sai do ventrículo direito leva um sangue venoso. Como nós podemos observar nesse ponto, essa artéria pulmonar ela se bifurca em artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita. Então, está levando o sangue para os pulmões para ser oxigenado. Depois que o sangue chega nos pulmões, que sofre a hematose, ou seja, esse sangue é oxigenado, este sangue que chegou aos pulmões pela artéria pulmonar é um sangue venoso. Após a hematose, esse sangue vai retornar ao nosso átrio esquerdo, mas ele retorna por aquelas 4 veias pulmonares, as esquerdas e as veias do pulmão direito. E aí, então, retorna esse sangue ao átrio esquerdo. A válvula mitral ou bicúspide permite a passagem para o ventrículo esquerdo e do ventrículo, este ventrículo esquerdo, a parte nobre do nosso coração, ele vai bombear esse sangue que vai sair através de uma artéria aorta. Olha, essa é a artéria aorta. E essa artéria aorta vai levar sangue para todos os nossos tecidos ou órgãos. Bem, então temos aqui o nosso coração, o átrio direito recebendo as veias cavas superiores e veias cavas inferiores. Esse sangue do lado direito, ele é um sangue venoso. A comunicação se dá entre átrio direito e ventrículo direito pela válvula tricúspide. Porém, quando a artéria pulmonar leva o sangue para os pulmões, onde ocorre a hematose, esse sangue volta para o átrio esquerdo pelas veias pulmonares, veias do lado esquerdo, do lado direito. Este sangue arterial passa pela válvula mitral ou bicúspide e ganha o ventrículo esquerdo. E esse ventrículo esquerdo considerado a parte nobre. Por que nobre? Porque ele vai bombear esse sangue arterial para todos os nossos órgãos através da artéria aorta. Bem, sendo assim, nós temos que falar que a circulação nada mais é do que a passagem do nosso sangue através de vasos, como artérias e veias. E nós temos 2 tipos de circulação: a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. A circulação pulmonar também é chamada de pequena circulação. A circulação sistêmica, ela é chamada de grande circulação. Por que circulação pulmonar ou pequena? Pequena porque o sangue sai do coração e este sangue vai para os pulmões, sofre a oxigenação e esse sangue ele volta para o coração. Então é coração, pulmão, coração. A grande circulação é porque o sangue que sai
pelo nosso ventrículo esquerdo, ganha a artéria aorta, ele vai irrigar, ele vai oxigenar todos os nossos sistemas, todos os nossos órgãos e depois ele vai retornar ao nosso coração. O fato dele ter que oxigenar todos os nossos sistemas é que o leva a ser classificado como a grande circulação. Falando, portanto, da circulação pulmonar ou pequena circulação, nós temos que pensar então que o sangue que chegou ao nosso ventrículo direito é um sangue venoso. Esse sangue ganha a artéria pulmonar e essa artéria pulmonar leva o sangue para os pulmões através da artéria esquerda e da artéria pulmonar direita. O sangue chegando nos pulmões, esse sangue sofre a hematose e ele volta para o átrio esquerdo, um sangue arterial, através das veias pulmonares. Então, esta é a nossa pequena circulação. Coração, pulmão, coração, certo? Então, do ventrículo direito ganhou a artéria pulmonar, um sangue venoso, foi para os pulmões, o sangue chegou venoso, saiu arterial, as veias pulmonares transportam sangue arterial até o átrio esquerdo. Já a grande circulação, o sangue vai sair do nosso coração e vai irrigar todos os nossos sistemas, todos os nossos órgãos, todos os nossos tecidos. Olha aqui esse esqueminha. Então, ela vai ser chamada de grande circulação ou sistêmica. Então, o sangue, ele vai para todos os tecidos. Então, começa onde? Essa grande circulação, que é a sistêmica, ela tem início aqui no nosso ventrículo esquerdo. O sangue sai através da artéria aorta, é um sangue arterial, vai para o fígado, vai para o cérebro, vai para o intestino, para o estômago, para o rim, para as gônadas. Ele irriga todos os nossos órgãos. Aí, as nossas veias cavas superiores e inferiores vai recolher esse sangue venoso e leva de volta para o átrio direito, onde termina a nossa grande circulação. Então, o esqueminha está aqui. Ventrículo esquerdo, artéria aorta, tecidos, veias cavas inferiores, veias cavas superiores e o átrio direito. Encerramos a grande circulação. Esquematicamente, a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Fiquem atentos porque desses locais onde o sangue passa, muitas vezes eles pedem para vocês indicarem onde está o sangue venoso. Por exemplo, no ventrículo direito tem sangue venoso, na artéria pulmonar, sangue venoso. Nos pulmões chega venoso, mas sai arterial. As veias pulmonares transportam sangue arterial. E a aurícula esquerda, o átrio esquerdo, é onde chega o sangue arterial. Então, começa no ventrículo direito, termina no átrio esquerdo, a pequena circulação. Já a grande circulação, no ventrículo esquerdo tem sangue arterial, a artéria aorta transporta sangue arterial. Todas as nossas células recebem sangue arterial, porém, ela retira agora o sangue venoso, então as veias cavas inferiores e superiores transportam sangue venoso, levando esse sangue para a aurícula direita, onde desembocam essas veias. Então, a grande circulação começa no ventrículo esquerdo, termina na aurícula direita. E o nosso coração, ele apresenta dois movimentos, sístole e diástole. Sístole contrai, diástole
relaxa. Sístole, contrai. Diástole, relaxa. Sendo assim, o nosso coração funciona como uma bomba, né? Ele bombeia este sangue para o interior das artérias, que vai levar os nutrientes, né? Os hormônios, os excretas, e esse sangue circula, portanto, no interior de vasos. Mas o nosso coração, ele que funciona como essa bomba, ele também origina, nele mesmo vai nascer o que? Os batimentos, né? E vai ser originado no nó ou nódulo sino-atrial. Esse nó ou nódulo sino-atrial, ele é caracterizado por células que trabalham como que por automatismo, porque elas produzem os impulsos elétricos. Então, o impulso sendo gerado aqui no nódulo sino-atrial, ele segue pelo feixe de His até o nó átrio ventricular e deste nó átrio ventricular segue pela rede de Purkinje para o interior dos nossos ventrículos. Então nós podemos observar esse movimento de contração e descontração devido ao quê? A esse nódulo ou nó sinoatrial que funciona como o nosso marca-passo. Então, retomando, gera-se o estímulo aqui no nó ou nódulo sinoatrial, desce pelo feixe de His, passa aqui pelo nódulo átrio-ventricular e segue pela rede de Purkinje e a gente percebe que o coração o quê? Contrai. Então, esse nódulo, ou esse nosso nódulo sinoatrial, ele vai funcionar como marca-passo. Né? Esse nó aqui, olha, o estímulo é gerado, passa pelo feixe de His, vai pelo nó átrio-ventricular, chega à rede de Purkinje e o miocárdio, que é a musculatura lá que tem no meio do coração, recebe a ordem para fazer os movimentos de contração. Deixei 3 esquemas bem básicos aqui para vocês estarem podendo observar. Aqui está o nó átrio-ventricular e aqui a rede de Purkinje. Lembrando que o estímulo que foi gerado no nó, chega no nódulo sinusal ou nó sinoatrial, chega ao nó átrio-ventricular através desse feixe de His aqui. E esquematicamente, temos aqui do lado indicando que do nódulo sinoatrial foi lá pelo feixe de His, o movimento, né, chegou na rede de Purkinje, que estimulou a contração do nosso coração. Porém, além desse coração, que é formado por 4 cavidades, que tem as válvulas, né, que bombeiam o nosso sangue, que apresenta todo esse movimento de sístole e diástole, nós temos que lembrar que o nosso sistema circulatório, ele é constituído de vasos como artérias, veias e capilares. Então eu tenho aqui artérias, certo? Tenho veias e tenho capilares. E por dentro desses vasos é que vai circular o quê? O nosso sangue. Porém, as nossas artérias são vasos cilíndricos e eles são elásticos. As nossas artérias, elas apresentam uma camada de músculo bem espesso, mais espesso que de uma veia. E a maioria das vezes as nossas artérias transportam sangue oxigenado. Quando eu digo a maioria das vezes, eu tenho que lembrar que a artéria pulmonar transporta um sangue venoso, que a artéria aorta transporta um sangue arterial. Então, essas artérias, elas podem ter um calibre desde grande, pequeno e médio porte. E o número de artérias que vão irrigar os nossos órgãos também vai ser bem variável. Todo órgão tem que receber uma ramificação de artéria para que esse órgão seja irrigado. Já as veias, também ela é um cilindro, né? As nossas veias, e as veias, por dentro das veias circula o nosso sangue. Mas a diferença, né, aqui entre artérias e veias é que a camada de músculo da veia não é tão espesso quanto a camada de músculo da artéria. E dentro, as nossas veias por dentro, elas funcionam como válvula, ela vai comprimindo assim o sangue, impulsionando esse sangue para frente e
Quando eu digo que ela funciona como uma válvula, é para não deixar que esse sangue retorne, para que não ocorra o refluxo sanguíneo. Então, por exemplo, as veias, elas são bem superficiais do nosso corpo. Elas recolhem todo o sangue e encaminham para as partes mais profundas, que seria para o nosso coração. Sendo assim, né, como foi comentado, que as artérias, elas também podem apresentar calibres diferentes, porque uma artéria, ela pode se ramificar em arteríola. Olha, uma artéria, um tronco maior, as arteríolas são mais ramificadas, mais finas, e essas arteríolas chegam a nível de capilares, extremamente fino. Já as veias também vão se ramificar em vênulas, chegando a nível de capilares. Então, eu tenho que lembrar que as artérias e veias, elas têm um revestimento externo, um tecido conjuntivo. A artéria tem uma camada de músculo mais espesso que da veia, e por dentro, tanto a artéria quanto a veia, elas têm um revestimento interno que é o endotélio, certo? Mas a artéria tem um músculo com calibre maior. O que nós já não vamos observar nos capilares. Os capilares vão apresentar apenas um tecido conjuntivo externamente e o endotélio não tem camada de músculo como eu posso observar nas artérias e nas veias. Agora, o número de veias, né, é maior que o número de artérias e sempre nós vamos encontrar duas veias acompanhando uma artéria. Então aqui eu tenho um esquema do nosso corpo, as artérias, e temos artérias e veias, né, e sempre as veias acompanhando a artéria. Então nós temos uma infinidade de veias, né, veia cerebral, veia facial, veia jugular, veia aorta, veias da axila, veias do coração. Então, um sistema realmente de veias. Já os capilares, que são aqueles vasos finos que são revestidos por tecido conjuntivo externamente e internamente o endotélio, esses capilares resultam das ramificações dos vasos de calibre maior. Sendo assim, os capilares, eles ficam entre as arteríolas, né, e as veias, olha essa rede de capilares. Porém, os capilares não têm camada de músculo, mas eles também bombeiam, permitem o fluxo, uma pressão sanguínea, e essa pressão se desenvolve pelo acúmulo de proteínas no interior dos capilares, que gera a pressão coloidosmótica. Sistema linfático. O nosso sistema linfático, ele tem como função drenar o nosso sangue. Ele faz a fiscalização do nosso sangue. Mas esse sistema linfático, ele é constituído por vasos que terminam em fundo cego e se abrem aqui nesses nódulos ou gânglios linfáticos. Podemos observar aqui nessa região da cervical um grande número de nódulos, de gânglios. Na região da axila, também podemos encontrar na região da virilha. E esse nosso sistema linfático, que por sua vez é formado por um conjunto de vasos que se interligam, eles se abrem aqui nessa região dos gânglios, ó, gânglio do pescoço, gânglio da clavícula, gânglio da axila, gânglio da virilha. Esses vasos terminam em fundo cego e esse nosso sistema linfático, ele tem a função de conduzir o nosso linfa. O que é o linfa? O linfa é uma parte do nosso sangue desprovido de hemácias, mas ele é riquíssimo em glóbulos brancos, porque o nosso sangue que é recolhido do corpo passa por esses nódulos linfáticos e justamente nesses nódulos ou gânglios linfáticos é que vai se dar o que? A defesa. Os nossos linfócitos vão fagocitar e destruir os agentes patogênicos da nossa circulação, que foram inalados, por exemplo. Nós estamos falando agora da pandemia, desse coronavírus. Então, o que acontece? Os vírus que tentam entrar na nossa circulação, eles são trazidos aqui para essa região dos gânglios linfáticos.
Porém, dependendo da quantidade de vírus que tem, o nosso organismo não consegue fazer a defesa. Então, desenvolve esses sintomas da gripe no nosso corpo. Bem, como foi comentado, o nosso sistema linfático ele tem a função de drenar o nosso sangue e ele vai remover do nosso sangue os agentes patogênicos, destruir os agentes patogênicos. E essa defesa vai acontecer justamente nesse sistema de gânglios, né, ou nesses nódulos linfáticos, ou o que eu posso chamar de linfonodos. E é interessante que o sangue que está distribuído pelo nosso corpo, ele volta para o nosso coração. Então, na hora que ele está voltando para o nosso coração, é que ele vai passar por esses linfonodos e nos linfonodos ocorrendo a remoção, o combate desses agentes patogênicos, depois o nosso sangue desprovido desses agentes patogênicos e dessas toxinas é que o sangue vai ser devolvido através das veias cavas inferiores e superiores ao átrio direito. Deixei aqui para vocês um link para vocês estarem assistindo esse vídeo sobre o sistema linfático, ok? Bem, então, esse nosso sistema, esse nosso linfa, para chegar até a nossa circulação venosa, que é o nosso átrio direito, né? Ele chega ali pelos vasos linfáticos que vão desembocar através de canais com diâmetro maior. Lembrando que esse sangue que está distribuído pelo nosso corpo, ele vai voltar, vai passar aqui pelos nódulos linfáticos, pelos nossos gânglios, e esses nossos gânglios linfáticos aqui, olha, né? Podemos observar que aqui ele tem os vasos linfáticos que funcionam como uma luva, tem os dedos como de uma luva aqui, olha, são vasos finíssimos que terminam em fundo cego. Então, esse canal torácico e o canal linfático direito, ele vai receber o linfa de todo o nosso organismo, então ele está cheio de agente patogênico. Dentro desses gânglios será feito a remoção dos agentes patogênicos, das toxinas, porém, nós temos que lembrar que esses canais aqui dos vasos linfáticos, eles vão se ligar às veias subclávicas, direita e esquerda, e aí vai devolver esse sangue, né, através das veias cavas superiores e inferiores, para o átrio direito. Então, o nosso sistema linfático, ele que é constituído por esse conjunto de vasos, ele no seu interior circula o linfa, e este linfa, depois de removido os excretas e os agentes patogênicos, ele vai ser devolvido à nossa circulação, certo? Ele vai entrar no átrio direito. Então, observe bem aqui que tem os linfonodos, onde vai ser feito a fiscalização. Depois, esse sangue segue aqui pelas veias cavas superiores e inferiores, ele entra no nosso átrio direito. Estou fazendo questão de estar firmando essa informação. Os nossos vasos linfáticos, eles apresentam algumas características, como a questão da permeabilidade. Se nesses gânglios linfáticos ocorre ali a fiscalização e a remoção das toxinas, nós temos que lembrar que muitas macromoléculas como proteínas, sais minerais, nutrientes que são desejáveis à nossa circulação, serão reabsorvidos pelos capilares linfáticos, por isso que eles voltam para a nossa circulação. Então, os vasos linfáticos apresentam permeabilidade, suas paredes permitem essa passagem dos nutrientes, o fluxo dos nutrientes. E também os nossos vasos linfáticos, eles permitem a posterior absorção desses nutrientes, tanto é que devolve para a circulação. Quando nós fazemos uma massagem linfática ou drenagem linfática, é comum, né, o fisioterapeuta ou massagista massagear os vasos, comprimir os vasos, permitindo assim uma pressão nesses vasos. Lembrando que esses vasos linfáticos também vão impedir o refluxo do linfa, que está cheio de substâncias tóxicas, devido à contração das musculaturas. Então, ele acaba o quê? Funcionando como uma válvula.
E sempre que o massagista ele direciona com a sua massagem para a região do pescoço, ou das axilas, ou da virilha, ele termina com a massagem no gânglio, porque é como se ele impulsionasse aquele linfa até o local dos gânglios, onde vai ser removidas as toxinas. E até é comum a pessoa que está recebendo a massagem, sentir a necessidade de urinar. Por quê? Porque estimula a filtração e posteriormente a remoção dessas toxinas do nosso corpo. Sendo assim, os nossos capilares linfáticos, né? Aqui nós temos os nossos capilares linfáticos, olha aqui essa trama de filamentos, tá certo? Olha os capilares, que apresenta a permeabilidade, que facilita também a absorção. Esses capilares, eles são cilíndricos e eles são revestidos por células endoteliais e eles nascem nesse espaço entre as células, né, do tecido conjuntivo. Porém, as extremidades do vaso lembram assim os dedos de uma luva. E eles, quer queira ou quer não, eles acabam sendo assim prolongamentos de ancoragem, tá? Lembrando então que o nosso linfa, ele é desprovido de hemácias, mas no linfa que circula dentro dos nossos vasos linfáticos, ele tem os glóbulos brancos, mas não tem as hemácias. E encerramos aqui o nosso sistema circulatório. Você tem que aprender. Tela, alternar.